Olá, estamos começando o Terra Capixaba e neste programa vamos ver uma matéria sobre a revitalização do centro de Vitória. No segundo e neste primeiro bloco, vamos falar sobre as belezas e as dificuldades do Parque Natural Municipal de Jacarenema, no município de Vila Velha. Tem entrevista com a Associação Protetora do Meio Ambiente da Barra do Jucu, a AMA Barra, e com o secretário municipal de Meio Ambiente de Vila Velha. Confira! O Espírito Santo possui belezas ainda escondidas para a maioria da população. Um exemplo disso é a reserva de Jacarenema, um dos maiores santuários de restinga do estado. Ela fica na Barra do Jucu, a 10 quilômetros do centro de Vila Velha. Sua beleza encanta quem passa pela Rodovia do Sol, mas se a gente olhar bem, vai encontrar sinais de desrespeito à natureza. Algumas construções tentam invadir o limite da reserva. Ao lado da mata, várias casas já foram construídas. Elas não estão dentro da reserva, mas o lixo e a água poluída estão. Essa questão da degradação, ela é muito complicada e bastante ampla, né? Olha só, a gente enfrenta vários tipos de degradação. A questão do lixo, né? Esse é um dos principais problemas hoje. A gente tem encontrado dentro da reserva, dentro da área do parque, uma quantidade enorme de lixos, de rituais, né, religiosos, que para a gente assim, é um dos principais problemas hoje, porque acaba causando incêndio, porque as pessoas vão para lá fazer os seus rituais, acendem as velas e deixam lá e acabam causando incêndio. Né? Questão do lixo, né? O lixo doméstico do dia a dia, que eles acabam entrando lá e despejando o lixo no entorno da reserva. Questão de coleta de espécies, né? As pessoas sempre vão ao parque para poder retirar espécies da flora, né? Bromélias, orquídeas. E a extração de areia no entorno da reserva, que para a gente também é um problema assim, muito agravante. É um parque que foi criado pelo município, não está ainda todo desapropriado e é um parque que não está abandonado. Nós temos, através da Secretaria de Meio Ambiente, uma passagem todos os dias, de manhã e de tarde, pelo Parque de Jacarenema, no sentido de se preservar o máximo possível. É preciso, como disse a Carminha, que os visitantes, as pessoas tenham a consciência ecológica, no sentido de que se preserve a natureza. Mas o parque está sendo visto, é uma preocupação do nosso prefeito Max Filho, tanto que criou o parque e criou o conselho. Agora, é preciso deixar claro também que a prefeitura, o município de Vila Velha, não tem apenas e tão somente o Parque de Jacarenema para cuidar. A prefeitura de Vila Velha tem também o Parque Municipal da Mantegueira, tem também o Morro do Cruzeiro, tem também o Morro do Moreno, enfim, tem uma série de áreas de preservação ambiental que a prefeitura tem que cuidar. É evidente que não é só Jacarenema. Então, todo o esforço do prefeito municipal, do prefeito Max Filho e de toda a sua equipe é no sentido de que se preserve a natureza em todo o município. Jacarenema é a menina dos olhos de Vila Velha, né? Foi a última área de restinga que restou, né? A restinga restou, as pessoas até brincam falando da restinga, o restinho que sobrou no nosso município de Vila Velha. É uma área de 246 hectares que para a gente representa muito para a sociedade, para a comunidade, para as espécies que lá existem, né? E a gente não sabe ainda como vai ser possível resolver essa questão com os proprietários. Por quê? Um exemplo foi que recentemente a gente fez um mutirão de limpeza na área e simplesmente o proprietário processou a AMA Barra, entrou com um processo porque a gente estava invadindo uma propriedade particular. Então a gente sempre fica numa situação extremamente delicada. Por outro lado, a gente acha que falta vontade política, para resolver essas questões fundiárias. Já foi feito um levantamento fundiário, porque até então a gente não sabia quanto custa Jacarenema, ninguém sabia. Foi feito, o município tomou essa decisão e já fizeram esse levantamento fundiário. Hoje o município sabe quanto custa a área do parque, agora precisa ter vontade política para poder buscar recursos. Oficialmente a gente não tem assim, esse valor.
mas estima-se em 3 milhões. Né? Essa área que a gente tem notícia que custa R$700 mil é uma área exatamente que está ao lado oposto, lá da Guarita dos Guardas, que pega a parte do Rio Jucu. Então, é uma área que a gente imagina que possa ser assim, mais fácil para o município ter recurso e desapropriar. Em relação à desapropriação, tem alguma previsão futura de que talvez pelo menos alguma região possa ser desapropriada? Sem dúvida, o prefeito tem feito todo o esforço, inclusive já mandou fazer a avaliação de toda a área de Jacarenema, já decretou a necessidade, a área como de interesse para efeito de desapropriação. E na medida da disponibilidade financeira, disponibilidade de dotação orçamentária e financeira, a Prefeitura vai tomando todas as providências, inclusive já contratou a Caixa Econômica Federal para fazer a avaliação de toda a área de Jacarenema, e nós estamos envidando esforços no sentido de que, pelo menos por partes, seja feita a desapropriação da área. Então, a Prefeitura está, com certeza, fazendo a parte dela. Neste segundo bloco, você confere a garra e a determinação de uma turma que não brinca em serviço. Um dos ideais da Associação de Meio Ambiente da Barra do Jucu é preservar o Parque de Jacarenema. E veja só o documentário que eles fizeram. Eu acho que meio ambiente é o local onde nós nos encontramos, onde nós vivemos, onde nós agimos, né? Passamos o nosso dia a dia, são as florestas, a nossa casa, a escola. Paz, entendeu? Um bom lugar para se viver. É o que está aqui na nossa volta, sabe? Sendo um sentido bem latíssimo, né? O ambiente é tudo que está em volta da gente, inclusive as pessoas, né? O meio ambiente, você pode mexer nas plantas para trocar de lugar, para poder cuidar, limpar as plantas, não deixar cortarem, como dá no jornal. É tudo. É tudo que a gente tem que cultivar, amar, respeitar, porque faz parte de nossas vidas. O meio ambiente é um lugar, né, uma erva, um lugar assim, conservado pela natureza, né? Onde tem tipo de plantas medicinais, né? Tem plantas que já não existem mais assim, em outros lugares, né? Não sei, estou sabendo. Vejo falar tanto meio ambiente, eu não sei o que é. Sinceramente. A natureza são as plantas, os animais, os rios, tudo que não foi feito pelo homem, que já estava no mundo quando a gente veio. Os animais, plantas, florestas, prédios, ruas, carros, seres humanos. Meio ambiente é um lugar que a gente vive, floresta, as ruas, tudo onde que o ar pode se movimentar. O
ambiente que cerca a gente, onde a gente está inserido, é a gente dentro do ambiente, é o ambiente dentro da gente. Para mim é tudo que envolve o que está no planeta. É um equilíbrio total entre o homem e a natureza. O meio ambiente são as árvores, os bichos, a natureza, e o homem vivendo na natureza. Não são só os bichos, tantas as árvores, mas sim o homem tentando conviver com a natureza. O que será de mim? O que será de nós quando chegar o fim da tarde e ninguém perceber? Estão dormindo em outro canto e não vão mais voltar. Este sonho é um pesadelo, quero acordar. Quero acordar. Quero acordar. Quero acordar. O que será de mim? O que será de nós quando chegar o fim da tarde e ninguém perceber? Estão dormindo em outro canto e não vão mais voltar. Esse sonho é um pesadelo, quero acordar. Quero acordar. Me tira dessa guerra, me leva com você. Pelo céu azul me mostra a natureza. Em suas asas brancas sinto um poema. Eu vejo vida, vejo verde em Jacarenema. Em Jacarenema. Tenha consciência, meu irmão, não me leve a mal. Cuide da beleza que adormece em nosso manguezal. Tenha consciência, meu irmão, não me leve a mal. Cuide da beleza que adormece em nosso manguezal. As garças do jugo pelo céu se vão, formando uma nuvem de paz. As garças do jugo pelo céu se vão, formando uma nuvem de paz. As garças do jugo pelo céu se vão, formando uma nuvem de paz. As garças do jugo pelo céu se vão, formando uma nuvem de paz. O que será de mim? O que será de nós quando chegar o fim da tarde e ninguém perceber? Estão dormindo em outro canto e não vão mais voltar. Esse sonho é um pesadelo, quero acordar. Quero acordar. Me tira dessa guerra, me leva com você. Pelo céu azul me mostra a natureza. Em suas asas brancas sinto um poema. Eu vejo vida, vejo verde em Jacarenema. Em Jacarenema. Tenha consciência, meu irmão, não me leve a mal. Cuide da beleza que adormece em nosso manguezal. Tenha consciência, meu irmão, não me leve a mal. Cuide da beleza que adormece em nosso manguezal. As garças do jugo pelo céu se vão, formando uma nuvem de paz. As garças do jugo pelo céu se vão, formando uma nuvem de paz. As garças do jugo pelo céu se vão, formando uma nuvem de paz. As garças do jugo pelo céu se vão, formando uma nuvem de paz.
O centro da cidade de Vitória guarda o início do desenvolvimento da capital. Para que essa memória esteja sempre viva nos capixabas, a Prefeitura de Vitória investe na revitalização do centro, principalmente da Cidade Alta. Veja só. Cidade Presépio, Cidade Sol, muitos apelidos carinhosos ganhou Vitória e a maioria começou aqui, no centro da cidade. Centro esse que deu origem à própria formação da capital. Com o tempo, muitas lembranças se vão, mas o que se pode preservar precisa ser feito. É o que realiza a Prefeitura de Vitória com o projeto de revitalização do centro. Manter vivas e de pé as construções que testemunharam o desenvolvimento da ilha. Os movimentos do dia a dia, o centro é sinônimo de história e também de muito trânsito, movimento de porto, comércio, música e outros acontecimentos que não deixam a cidade dormir. É o centro que guarda monumentos e prédios que marcam diferentes fases do desenvolvimento de Vitória. Durante o século XVI, a população contava com pouco mais de 7 mil habitantes, pulando para 260 mil nos dias de hoje. O centro de Vitória passou por sua maior transformação em 1920, com a valorização do café. O Teatro Carlos Gomes, o principal da cidade, foi inaugurado a 5 de janeiro de 1927. Durante anos, o Carlos Gomes também era cinema e depois se especializou nas peças de teatro. O Museu de Arte Moderna do Espírito Santo, inaugurado no final do ano passado, mantém a fachada da década de 40 e foi por muito tempo endereço de vários órgãos do governo, até chegar à sua melhor função, o de Museu da Arte Capixaba. O prédio da Escola de Teatro e Dança Fafi já virou monumento, segundo escritores capixabas. Foi construído em 1925 em forma de V, na esquina da Avenida Jerônimo Monteiro com a Rua Barão de Itapemirim. A Fafi atualmente tem cara nova e é um caldeirão cultural, com cursos de interpretação, dança e apresentação de teatro e músicas para todos os gostos. Seguindo para a Cidade Alta, é como se viajássemos no tempo. O convento de São Francisco, por exemplo, guarda sua bucólica paisagem dentro de uma história abençoada por São Benedito, o padroeiro também da Igreja do Rosário desde o século XVIII. A Capela de Santa Luzia é a construção mais antiga de Vitória. Funcionou normalmente até 1928, quando a ilha ainda pertencia a Vasco Fernandes Coutinho. Hoje foi restaurada e abriga exposições de arte. O projeto da Prefeitura de Vitória de revitalizar o centro da cidade não quer apenas reformar antigas construções. O trabalho é muito maior do que se pensa. Inclui melhorias públicas em geral, de pinturas até a iluminação das praças e calçadas. Catedral. Um passeio pelo centro de Vitória dá a dimensão da influência da religião em sua história e arquitetura. Influência essa herdada principalmente pelos padres jesuítas, os primeiros a chegar na ilha. A Catedral Metropolitana de Vitória foi concluída na década de 70 e o trabalho procurou conservar um estilo gótico, muito utilizado na época, com a porta central entre as duas grandes torres e a atenção especial nos detalhes. Sua altura impõe respeito e a beleza atrai turistas, garantindo momentos de paz e de contemplação. Pertinho da catedral está a escadaria da famosa Maria Ortiz. Em 1625, um grupo de piratas holandeses tentaram tomar a parte mais alta da cidade e foram surpreendidos por uma jovem que jogava água fervendo nos invasores da janela de sua casa e tocava fogo em suas armas. A armadilha ajudou a espantar os holandeses e o governador Florentino Avidos, em 1924, inaugurou a escadaria nos moldes da época em homenagem a Maria Ortiz. Outra bela e importante construção do centro de Vitória é o Palácio Anchieta. Construído no século XVI, também por jesuítas, aqui era um colégio que mais tarde passou a abrigar a sede do governo da capitania no final do século XVIII. A antiga escola recebeu um estilo neobarroco, combinando com a escadaria Bárbara Lindenberg, feita em sua frente. Até 1950, o palácio era a maior construção que havia no centro da cidade e seu nome é em homenagem ao padre José de Anchieta.
Valorizar esses monumentos é preservar a memória, é revitalizar a história que não pode ser esquecida. Afinal, como a própria campanha de revitalização do centro diz, o povo que não preserva sua cultura é apenas um aglomerado de pessoas. Tentar mudar esse futuro aprendendo com o passado já é uma vitória. E chegamos ao final de mais um Terra Capixaba. Vimos neste programa que existem muitas pessoas interessadas em proteger o meio ambiente e o patrimônio histórico do nosso estado. Vimos que a reserva de Jacarenema, apesar das dificuldades, tem muitas pessoas sérias interessadas em protegê-la. E é esse o nosso objetivo, mostrar a luta do povo capixaba e também as belezas naturais do nosso estado. Se você tem alguma sugestão para passar para a gente, mande um e-mail para o terracapixaba@globo.com. A gente aguarda a sua dica e a sua crítica também. Um grande beijo, fique com Deus, até o próximo programa.